Olá, caros ouvintes do podcast da Emergência. Sabe, um podcast em formato somente de áudio traz alguns desafios. Existem assuntos que são muito difíceis de serem abordados, pois necessitam de imagens. Por exemplo, como eu vou falar de eletro sem mostrar um eletro, contando apenas com a imaginação dos ouvintes? Como que eu vou falar de ventilação mecânica sem mostrar curvas de um ventilador, esperando que vocês imaginem o que eu espero que vocês imaginem? Pois bem, um outro assunto muito comum no departamento de emergência é a lesão de pele. E afinal de contas, como que eu vou falar de lesão de pele em um podcast sem mostrar uma única imagem? Eu já estava certo de que esse episódio nunca seria feito, até que no Congresso Brasileiro de Medicina de Emergência eu vi a palestra da doutora Sara Maciel, intitulada Quando não dar alta para uma pereba. Ouvindo aquela aula, eu tive certeza de que tá aí, dá para fazer um podcast de lesão de pele no pronto-socorro sem mostrar uma imagem sequer. E para isso, eu trouxe ninguém menos do que a própria doutora Sara Maciel para participar desse episódio. Doutora, por favor, se apresenta para gente. Olá, Adriel. Oi, pessoal. Meu nome é Sara Maciel Silva, eu sou médica pela UFMG, emergencista formada pelo Hospital das Clínicas da UFMG também em 2021 e eu atuo como emergencista no Odilon Derens, onde eu também sou preceptora da residência de Medicina de Emergência. Prazer muito grande estar aqui falando um pouco desse assunto tão desafiador para todo emergencista, né? É desafiador porque a gente não estuda esse tema especificamente em nenhum campo de estágio, só por meio de patologias muito específicas. Mas o objetivo da aula que eu ministrei naquela época e também desse podcast é mostrar que é possível ter um olhar de emergencista para identificar que o paciente pode ter uma condição grave, mesmo sem saber, a princípio, o que é aquele racho. Então, vamos lá. Doutora Sara, a primeira coisa que me chamou a atenção na sua aula no congresso, e que é por onde eu queria começar, é quando você fala sobre febre. Independentemente do tipo de lesão, se o paciente tem febre ou não, isso passa a meio que nortear o nosso raciocínio médico. Você pode falar um pouco desse aspecto para mim? É claro, tá certo, né? A presença da febre e de outros sinais de acometimento sistêmico, às vezes ela é até muito mais importante do que o racho em si, né? Muitas vezes quando a gente admite um paciente com uma lesão cutânea, a gente pode se esquecer num primeiro momento de qual foi o motivo que levou aquele paciente ao pronto-socorro, né? O paciente pode ter uma lesão que inicialmente seja mais discreta, mas o que motivou a consulta dele foi a febre, ou uma dor muito forte, né? Localizada, difusa, mialgia, artralgia. Especificamente sobre a febre, a gente deve ter em mente que a febre alta associada a uma lesão tem que chamar atenção para a possibilidade de acometimento sistêmico potencialmente grave, seja infeccioso ou inflamatório. Então, esse paciente merece, no mínimo, uma anamnese muito bem feita, um exame físico mais detalhado, para determinar se aquilo é uma condição leve ou pode se tratar de uma condição potencialmente fatal. Cabe aqui a gente falar que a febre é um marcador importante, né, de diagnóstico, de prognóstico, que a gente vai ver depois, quando a gente falar um pouco dos algoritmos. Mas, além da febre, a gente tem que estar atento a qualquer alteração de sinal vital que acompanhe o paciente durante a análise daquela lesão. Então, taquicardia, hipotensão, taquipneia, algum tipo de alteração do estado mental, tudo isso me diz sobre um acometimento sistêmico, né? E a partir daí, meu objetivo inicial vai ser excluir um diagnóstico grave. E, Sara, muito bom, mas agora eu queria que você me dissesse, então, como é que a gente vai, partindo agora para as lesões, dividir as nossas lesões, para a gente conseguir falar melhor sobre elas? Bom, na literatura, quando a gente vai ver sobre as lesões dermatológicas no departamento de emergência, a gente encontra alguns algoritmos para poder identificar aquele rash, né? E descobrir principalmente se aquilo se trata de um rash potencialmente fatal. Mesmo sendo diferentes entre si, esses algoritmos eles partem de grupos de lesões elementares, que são aquelas que a gente aprende, né, da dermatologia na faculdade. Cabe ressaltar que uma determinada patologia ela pode apresentar lesões de grupos diferentes a depender do tempo de evolução da doença, né? Mas voltando então, partindo para os 4 grandes grupos que nós vamos analisar, né? E cada um desses grupos vai prover para a gente algoritmos diferentes. Primeiro grupo, as lesões maculopapulares. Elas são formadas predominantemente por máculas e pápulas. As máculas são aquelas lesões planas, não palpáveis, menores que 10 milímetros, com alteração de cor. As pápulas são lesões elevadas, geralmente com menor que 10 milímetros de diâmetro, que podem ser sentidas ao tato, né, à palpação. Esse grupo de máculas e pápulas é o maior grupo e mais heterogêneo grupo das lesões de pele
que a gente vai ver nos algoritmos de diagnóstico da emergência. Por isso que a gente tem que ser detalhista na caracterização dessas lesões quando elas ocorrem. Então, além de uma anamnese bem feita, né, o meu exame físico tem que observar e descrever o tipo de lesão, o tamanho, a cor, o formato, distribuição e arranjo. O meu segundo grupo de lesões vai ser o grupo do eritema difuso. O eritema ele é caracterizado por um rubor, uma vermelhidão difusa da pele que é devida à congestão capilar. É como se fosse uma queimadura solar grave, né? Esse rubor, para a gente caracterizar como eritema, ele desaparece, ele empalidece quando a gente faz uma digitopressão leve. Diversas patologias infecciosas, inflamatórias graves, algumas até fatais, vão se enquadrar aqui. Então a gente precisa determinar a sua gravidade. Além disso, uma forma de examinar esse tipo de lesão mais criteriosamente é avaliando a presença do sinal de Mikulski. Como que a gente vai fazer para avaliar esse tal sinal de Mikulski? A gente faz isso pressionando levemente com o dedo uma região de pele saudável que seja adjacente a uma região de pele acometida. Quando a gente faz essa digitopressão, se houver deslocamento da epiderme naquele lugar que parecia saudável, o sinal é positivo. Isso vai ser um sinal importante para a gente seguir com o algoritmo do eritema difuso. Nosso terceiro grupo é o grupo das petequias e púrpuras. As petequias são pequenas lesões avermelhadas, né, causadas por extravasamento de sangue dos capilares e que não empalidecem a digitopressão, elas continuam lá quando você pressiona. As petequias maiores que meio centímetro ou 5 milímetros são chamadas de púrpura. Elas também podem ser palpáveis, sentidas pelo tato. Quando isso ocorre, elas geralmente são causadas por vasculites. Quando elas não são palpáveis, geralmente elas são causadas por distúrbios de coagulação. Mas, a princípio, e até que se prove o contrário, o paciente com petequia ou púrpura é um paciente grave. O nosso quarto grupo, por fim, é o grupo das bolhas e vesículas. As lesões vesículo-bolhosas são caracterizadas pelo envolvimento da junção derme-epiderme e forma lesões cheias de líquido. As vesículas são pequenininhas, são menores do que 1 centímetro em tamanho, enquanto as bolhas são maiores que 1 centímetro. Nesse grupo de paciente, a gente vai diferenciar por sinais de toxemia e febre pela extensão da lesão. Então, acho que você trouxe aqui o nosso quadro inicial do que a gente vai se preparar agora para discutir todos esses 4 mais detalhadamente, né? Então, já vou dar um aviso para os ouvintes, não se preocupem, não fiquem perdidos, a gente vai agora falar de cada um deles. Então, vamos começar com as nossas máculas e pápulas. Quando um paciente chega no pronto-socorro com um rash, ou em bom português, uma vermelhidão maculopapular, que tem um aspecto que vai determinar todo o meu raciocínio, né? Que seria a distribuição desse rash, dessa vermelhidão. Como é que isso funciona, essa questão da distribuição? Exatamente. O paciente que chega com esse rash predominantemente formado por máculas e pápulas, né, que talvez seja a apresentação mais comum, talvez não é a apresentação mais comum, esse paciente, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar a distribuição desse rash. Como que eu vou fazer isso? Muitas vezes o paciente já vai se apresentar com um rash que já se disseminou pelo corpo, mas eu preciso saber onde que aquilo começou, né? Então eu preciso saber se aquelas lesões elas têm uma distribuição central ou periférica, ou pelo menos determinar, né, onde ela começou. Se a lesão ela começou na face ou no tronco, ela é central. Se começou nos membros, ela é periférica. Beleza, então digamos que o meu paciente tem lesões centrais, começou na face e no tronco. Como que eu prossigo o meu raciocínio? Bom, se a minha lesão é central ou inicialmente central, o próximo passo vai ser determinar se o meu paciente tem febre ou está toxemiado. O paciente que tem um rash maculopapular que começa no centro e que está febril, pode ter um simples exantema viral. Exemplo clássico, dengue, né? Dengue é um exemplo muito comum. Um exemplo menos comum, mas que é muito importante, tem que ser falado, é o sarampo. Se o paciente, no entanto, ele tem um rash que é maculopapular, que se inicia de forma central e não tem febre, eu já vou para um outro tipo de diagnóstico. Tem que pensar em reação de hipersensibilidade a alguma droga, né, se esse paciente tiver uma história compatível.
Aqui, o meu objetivo vai ser excluir a possibilidade de DRESS, né, que é uma reação sistêmica grave, que é potencialmente fatal. Geralmente, a DRESS ela se inicia de 2 a 6 semanas depois de exposição a anticonvulsivantes, antibióticos, e cursa com rash que começa em face, tronco, depois braços. O paciente ele também tem linfadenopatia, alterações laboratoriais, eosinofilia, elevação de transaminases, etc. E se no caso as minhas lesões forem periféricas e não centrais, como é que eu vou pensar? O meu raciocínio vai ser parecido. Se a minha lesão começa na periferia, eu preciso determinar se o meu paciente tem febre ou não tem febre. Nesse caso, no rash maculopapular periférico, na emergência, nos interessam os pacientes que têm febre. Os pacientes sem febre têm diagnósticos de pouca implicação diagnóstica crítica na emergência. Então, vamos lá. Entre os pacientes com rash maculopapular periférico que possuem febre, a partir de agora eu vou procurar ativamente por lesões em alvo. O que são as lesões em alvo? São lesões com bordas elevadas e avermelhadas, com centro com uma coloração um pouco mais escurecida e com um halo, né, hipocrômico, um halo empalidecido entre eles. Os pacientes febris com rash periférico sem lesões em alvo podem ter febre maculosa ou até mesmo meningococcemia em estágios mais iniciais. Por outro lado, se o meu paciente está febril, com rash maculopapular periférico e possui lesões em alvo, eu tenho 3 diagnósticos importantes para fazer, né, possíveis, que são o eritema multiforme, a necrólise epidérmica tóxica, né, a NET, ou síndrome de Stevens-Johnson. Stevens-Johnson e NET são o espectro de uma mesma doença que é muito frequentemente fatal, né? O paciente vai obrigatoriamente, além daquele rash, ter acometimento de mucosa oral, ocular, genital, então eu tenho que examinar bem o paciente. Além desse rash do acometimento de mucosa, o paciente vai evoluir também com um eritema, com a descamação da pele, que é o grande agravante, né? O eritema multiforme, classicamente, se ele for um eritema major, né, ele pode ter acometimento de até uma lesão mucosa. Mas ele se difere muito em gravidade, é muito menos grave do que uma síndrome de Stevens-Johnson e de Monetti. Beleza. Então, agora digamos que em vez do nosso paciente ele ter uma lesão, um eritema maculopapular, vamos dizer que agora ele tem um rash eritematoso, que ele está todo vermelho continuamente. Como que eu vou fazer para pensar em cima desse paciente agora? Esses pacientes com eritema difuso, eu vou começar diferenciando pela presença do tal sinal de Nikolsky, que a gente falou lá atrás, que é aquele desprendimento da pele perilesional, quando você faz uma pressão com o dedo. Então, se o paciente tem um eritema difuso no corpo com sinal de Nikolsky positivo, eu preciso determinar se ele tem febre. Se ele tem febre com Nikolsky positivo, quem é o meu paciente? É uma criança? Pode ser uma síndrome da pele escaldada por Staphylo. Geralmente ocorre com crianças menores que 5 anos e se apresenta com uma febre de início mais abrupto, um eritema, né, em pescoço, axilas e virilha e que evolui para descamação. Entre os adultos com eritema difuso, sinal de Nikolsky positivo e febris, aí eu tenho que investigar a reação à droga, inclusive NET. Agora, entre os pacientes com eritema difuso, sem o sinal de Nikolsky, mas que tenham febre, meus diagnósticos críticos passam a ser doença de Kawasaki ou síndrome de choque tóxico. E na ausência do sinal de Nikolsky, na ausência de febre, um outro diagnóstico crítico do eritema difuso é a reação anafilática, que vai ser acompanhada de história e exame físico específico, né? Beleza, então, Sara, a gente falou aí do eritema difuso e das lesões maculopapulares. E quando o assunto são as lesões vesiculares e bolhosas, o raciocínio também vai para o lado da febre sim ou não? E também a gente vai cair nessa questão de distribuição das lesões, né? Como que a gente vai esquematizar, então, o raciocínio em cima das lesões vesiculares e bolhosas? Exatamente. A gente vai começar falando novamente se o paciente tem febre ou não tem febre. Né? Partindo dos pacientes que não têm febre, pacientes sem febre e com bolhas e vesículas que são difusas, aqui, se aquele rash vesículo bolhoso ele se estende por uma área maior do corpo, é mais importante do que a localização específica. Então, se o paciente ele não tem febre, mas tem bolhas e vesículas difusamente, eles têm que ser avaliados para condições autoimunes graves, como, por exemplo, o pênfigo vulgaris e o pênfigo bolhoso.
essas duas entidades, elas são importantes de serem reconhecidas e precisam de uma atenção especializada a nível de urgência mesmo. Pacientes sem febre, com vesículas localizadas em cluster, em um dermátomo específico, podem ter herpes zoster. O herpes zoster é uma entidade que normalmente pode ser tratada ambulatorialmente, né, mas em pacientes de grupos específicos, como imunossuprimidos, deve-se precisar de uma investigação maior. Bom, entre os pacientes com lesões bolhosas que estão com febre, né, o diagnóstico vai depender também se essa distribuição ela é difusa ou mais restrita. Pacientes com febre, com lesões localizadas e que tenham uma dor meio desproporcional daquele lugar, né? Além disso, com um eritema, com um edema mais tenso, um eritema com margens pouco delimitadas, esses pacientes eles têm que ser investigados para infecções de partes moles, né? Para infecções graves, inclusive fasciite necrotizante. Muitas vezes a extensão daquela lesão, né, no subcutâneo é muito maior do que a gente pensa. E esses pacientes podem apresentar, então, bolhas associadas a eritema com uma dor desproporcional e febre. Pacientes febris com lesões bolhosas que sejam de distribuição difusa podem estar apresentando a evolução de várias entidades diferentes. Mas o que a gente cita como exemplo aqui é a infecção disseminada por coronococos e a púrpura também, pensando aqui em uma evolução em fases distintas da evolução da púrpura. Além disso, a gente tem que pensar também no paciente febril com lesões difusas em varicela. E agora que a gente está acabando essas questões de lesões, a gente chegou nas petecas e nas púrpuras. E aí, Sara? Novamente a gente vai olhar para o paciente febril e para o não febril, né? Como que vai funcionar dessa vez? Pois é, novamente nós vamos começar pela febre. E a mensagem que eu queria que ficasse é: até que se prove o contrário, o paciente febril com petequia é um paciente grave. Lembrando que a petequia é uma lesão hemorrágica avermelhada, né? E que ela não empalidece quando você aplica pressão. E elas podem ser palpáveis ou não palpáveis, e isso me ajuda no diagnóstico. Então vamos lá, o paciente está com petequias e púrpuras e tem febre. Se essas petequias forem palpáveis, aquilo deve se tratar de uma vasculite, uma inflamação ou uma infecção grave associada à vasculite. Então, os meus diagnósticos possíveis são a meningococcemia e a febre maculosa. Agora, pacientes com febre e com petequias não palpáveis geralmente têm trombocitopenia ou disfunção de plaquetas. Então, meus diagnósticos críticos seriam a PTT, né, púrpura trombocitopênica trombótica, púrpura fulminans ou mesmo CIVD. Agora, partindo para o lado dos pacientes afebris, se as petequias são palpáveis, provavelmente se trata de uma vasculite. Se elas não são palpáveis, o paciente tem que ser investigado para a possibilidade de PTI. Uma coisa importante da gente ressaltar para os pacientes que chegam com petequias ou púrpura é que todo paciente deve ser questionado e investigado sobre sinais de sangramento, né? Porque isso, obviamente, é um sinal de alarme, independente da etiologia, da causa daquelas petequias. Bem, Sara, eu queria fazer alguns comentários aqui agora sobre esse fluxograma que você trouxe, porque, assim, diferente de muitos outros episódios do podcast, a gente faz essa parte inicial de como fazer o diagnóstico e depois a gente parte para o tratamento, para as condutas específicas, que não vai ser o caso aqui. Eu trouxe você para falar sobre lesão de pele porque eu acho importantíssimo a gente esquematizar uma forma de não deixar um diagnóstico grave, potencialmente fatal, passar. Porque a gente aprende lesões de pele fora de um contexto de emergência. E aí, normalmente, até a maior parte das lesões de pele que a gente vai acabar vendo ou são no ambulatório de dermato ou são na pediatria. Muitas coisas são coisas benignas ou coisas que você tem tempo para tratar. E se você deixar qualquer um desses diagnósticos que você trouxe para a gente passar, muitas vezes o paciente vai se dar mal. Então, o que me chamou muita atenção na sua aula, especialmente no congresso, foi o fato de ser uma visão de emergencista sobre lesão de pele. E não uma visão que parte de um ponto de vista de um dermatologista. Isso, para um cenário de emergência, faz toda a diferença. A lesão de pele ela sai do foco e a questão sistêmica do paciente entra em primeiro plano. Tanto que o tempo todo a gente está falando aqui se o paciente tem febre ou não, se o paciente tem um acometimento sistêmico ou não, né? E a gente frisou isso bastante. Veja bem, em todos os tipos de lesão que comentamos, o paciente com febre toxêmico tende a ser mais grave.
exceto a anafilaxia, que é grave sem ter febre, né? Isso me lembra muitos protocolos de sepse. Para você pensar em sepse, ou seja, pensar em gravidade de uma potencial infecção, a gente usa alguns scores. Por exemplo, um paciente com febre, alteração respiratória, febre e alteração hemodinâmica, normalmente abre-se um protocolo sepse para esses pacientes. Eu fico imaginando o mesmo raciocínio para lesão de pele. O paciente ele chega com uma lesão de pele mais febre e abre um protocolo dermatológico, vamos dizer assim. Isso, associado à distribuição da lesão, facilita muito o raciocínio. Então, para fechar aqui, a mensagem que eu queria passar é, para além da lesão de pele que seu paciente apresenta, a gente tem que se perguntar, como que esse paciente está sistemicamente falando? Eu preciso agir agora? Começando por aí, eu acredito que o resto vai ser muito mais seguro, o resto da conduta vai ser muito mais condizente, vamos dizer assim. Você teria alguma coisa para comentar em relação a isso? Adriel, eu acho que o ponto é exatamente esse, de olhar para o paciente e saber reconhecer se ele está grave ou pode se tornar grave, né, em pouco tempo. A intenção não é sair dando diagnóstico final de qualquer toda apresentação dermatológica que apareça para a gente, mas saber reconhecer o paciente potencialmente grave, né, restringir as minhas possibilidades diagnósticas, não deixar passar o que é grave, né, e promover o tratamento específico, ou, aliás, o tratamento suportivo e depois o tratamento específico o mais rápido possível. E mesmo com os algoritmos de diagnóstico, a gente pode continuar não sabendo o que o paciente tem, mas a gente tem que saber que aquele paciente ele é grave e precisa, por exemplo, ser admitido, ele é potencialmente grave e precisa de uma propedêutica a mais, né? Então, a gente tem uma série de sinais de alarme que nos ajudam a identificar esses pacientes, né, além da febre, de tudo aquilo que a gente falou, a gente tem uma série de sinais de alarme, de características na história clínica, na anamnese, no exame físico daquele paciente, que vão me ajudar a determinar quem eu preciso manter perto de mim, quem eu preciso admitir, quem eu preciso monitorizar. Então, eu cito aqui até outras coisas, né? Por exemplo, sobre o meu paciente. Meu paciente é imunossuprimido? Poxa vida, uma lesão de pele num paciente imunossuprimido é muito diferente de uma lesão de pele no imunocompetente. Extremos de idade, né? Menores de 5 anos e idosos, pacientes que estão sob risco também. Além disso, todas aquelas alterações que a gente falou, né? Logo na primeira impressão, de febre alta, alteração do estado mental, taquicardia, hipotensão, tudo isso me fala a favor de um acometimento sistêmico. Então, aquilo não é só um problema de pele, né? Agora, outros red flags assim, importantes que a gente tem que ter na cabeça da gente, né? Dor muito intensa. Um paciente que faz uma lesão de pele, que tem uma dor desproporcional, não, aquilo não é uma coisa comum. Eu tenho que investigar melhor, principalmente caso seja compatível, que seja acompanhado de febre, pensar em infecções graves, né? Paciente necrotizante, por exemplo. Outras coisas, peteca e púrpura não são manifestações boas, como a gente disse, até que se prove o contrário, né? O envolvimento extenso da pele, a gente fica pensando, o paciente precisa ter um eritroderma difuso? Não. Quando eu falo qualquer coisa acima de 10% da superfície corporal, é um racha, é uma lesão de pele bastante relevante, né? Com relação à evolução daquelas lesões de pele, uma evolução muito rápida é um sinal de alarme, né? Que pode me falar a favor de coisas de doenças de progressão rápida e potencialmente fatal, como meningococcemia, por exemplo. Entre outras coisas, o envolvimento de mucosa é uma coisa que sempre deve estar na cabeça da gente, né? Que me mostra que tem um acometimento sistêmico importante. Aquele sinal de Nikolsky, né, que a gente falou um pouco, que é o desprendimento da pele que parece estar saudável, aquilo me mostra que a pele está clivando além do que você vê, né? Aquilo é importante também. Então, eu acho que muito além do diagnóstico específico, da etiologia, é a gente pensar em gravidade e tratar a gravidade, né? Muitas vezes, antes de você tomar uma decisão sobre como tratar aquele paciente, você definir, olha, eu vou ficar com esse paciente vai ficar comigo no pronto-socorro, eu vou precisar de exames, eu vou pegar um acesso e tudo mais. Isso eu acho que é o foco principal. A partir do momento que você tem mais subsídio, mais uma propedêutica, uma segunda opinião, talvez você consiga fechar um diagnóstico mirabolante, mas a intenção realmente é
tratar aquele paciente no ambiente mais seguro, né? Como a gente disse no congresso, não dar alta né, para aqueles pacientes que podem ter uma condição potencialmente grave. Eu gosto de fazer uma pequena comparação, especialmente ouvindo aqui falar sobre o paciente queimado, né? Porque o paciente queimado é um paciente com uma lesão de pele também. Só que a gente já sistematizou o atendimento desse paciente na nossa cabeça, então a gente já entende um pouco melhor como agir frente a esse paciente. E aquela mesma coisa, o que é um paciente queimado que a gente vai considerar que é grave? Acima de 10% de lesão, né? É a mesma coisa que você acabou de falar de qualquer outra lesão de pele. Pensar nesse paciente com eritema difuso, com sinal de Nichols positivo, um paciente que tem uma bolha, você está basicamente descamando ali, você já tem um acometimento do subcutâneo mais importante. Esse paciente, para além de tudo, está com a perda da integridade da epiderme, ou seja, ele também é um paciente potencial para ficar desidratado, por exemplo. Então a gente tem que pensar em hidratação desse nosso paciente e entender que ele está sendo acometido para além do que a gente vê. Então, essa sistematização é que quando a gente fala de lesão de pele, especialmente na faculdade, a gente se prende muito às lesões elementares, né? Aquela coisa da gente olhar para uma lesão e dar o nome da lesão. Eu não quero dar o nome da lesão aqui, eu quero saber o que meu paciente precisa, o que ele tem e o que ele precisa, e o que ele tem de maneira sindrômica. Eu não preciso dar nome e sobrenome da doença, eu preciso saber o que é que ele tem de uma forma sindrômica para eu poder atuar em cima disso e dar tempo para mim e para o meu paciente, para eu depois chegar no diagnóstico definitivo e fazer uma terapêutica específica, se houver. Exatamente. Até se a gente for falar, por exemplo, de alguns tipos de reação de hipersensibilidade, como DRES, né, ou em outras reações, como o Stevens-Johnson, muitas delas você só vai conseguir o diagnóstico definitivo com biópsia, isso não se faz isso, né? Então, você quer presumir aquilo, né, um diagnóstico possível, mas que é potencialmente grave, e tratar como tal. Né? E a partir daí você tem as ferramentas específicas para subsidiar o seu diagnóstico em cada uma daquelas vertentes dos algoritmos. Né? Se eu pensei em DRES, vou investigar DRES, vou tratar como DRES. Mas eu preciso de outras ferramentas muito além do meu algoritmo para que eu consiga diagnosticar aquilo. E isso vai precisar de propedêutica, e esse paciente, obviamente, vai precisar ser internado. Resumindo, é um paciente grave, né? É esse paciente que eu quero perto de mim, né? Para eu poder tomar as atitudes suportivas e fazer a ressuscitação inicial daquele paciente e o tratamento dele da melhor forma possível. Muito bom. Sara, muito obrigado mais uma vez por você ter aceitado participar do podcast. Gostei muito de conversar com você e de ouvir essa aula mais uma vez. Obrigado de verdade. Eu que agradeço. Assim, foi muito interessante, foi muito bom estudar novamente o que eu tinha estudado para poder fazer essa aula no congresso. Realmente, quando me chamaram para dar essa aula no congresso, eu fiquei, poxa vida, não é possível que me chamem para falar disso, né? Eu nunca tinha estudado sobre o tema. E dessa forma, né, com essa visão da emergência, só para aquelas patologias específicas, como a gente já está acostumado. E você partir de sinais e sintomas, né, de padrões específicos, e a partir daí identificar o paciente que é grave, identificar coisas, né, fazer uma coisa um pouco mais, uma análise mais divergente, né, e depois ir afunilando aos poucos aqueles diagnósticos. Isso, para mim, descobrir esses algoritmos foi muito interessante. Então, agradeço pela oportunidade de poder replicar, né, um pouco o conteúdo daquela aula, que foi realmente, assim, foi um ganho enorme para mim poder estudar sobre isso.